Boa noite, gente. Obrigado pela presença. Uma satisfação estar aqui vendo esse café lotado do jeito que está, com gente até lá fora tentando ouvir a gente. Meu nome é Bernardo Melo Franco. Eu vou mediar essa última conversa, que se chama Um Longo Olhar sobre o Brasil. Eu vou ter o privilégio aqui de conversar com 3 autores que se dedicam fundamentalmente a isso, a pensar o Brasil. Então, aqui ao meu lado, a Melina Risso, que é doutora em Administração Pública, participa do Instituto Igarapé, que é uma das instituições da sociedade civil que estão mais engajadas aí em pensar a questão da segurança pública, da vida nas nossas cidades. A Miriam Leitão, jornalista, conhecida por todos, colunista do Jornal o Globo, comentarista da Rádio CBN, da TV Globo, da Globo News, e, além disso tudo, ela ainda escreve muitos livros, inclusive livros para crianças agora também, né, Miriam? Uma das coisas que eu quero saber é como é que ela arruma tempo para fazer tanta coisa. Aqui ao meu lado está o Mário Magalhães, outro jornalista que é referência no nosso ofício, autor de um livro de muito sucesso sobre o Marighella, agora autor de um novo livro chamado 2018, sobre Lutas e Lágrimas, que é uma biografia do ano passado. A gente vai querer saber também por que ele pensou em fazer uma biografia de um ano, e está trabalhando também numa biografia agora sobre Carlos Lacerda, né, Mário? Maravilha. Eu queria começar, eu acho que é inevitável que a gente comece essa conversa falando do que está acontecendo no Brasil, lá fora, mas também aqui na Bienal. Isso que a gente ouviu agora a Mânia falar, ao ler esse manifesto dos autores, dos organizadores, e eu queria também a opinião dos participantes da mesa sobre isso que a gente viveu nos últimos dias. Miriam, você que escreveu a coluna do Globo hoje sobre isso, se lembra nessa coluna que literatura sempre foi sinônimo de liberdade, né? E que essa não é a primeira vez que a gente vê no Brasil um festival literário sob ataque de autoridades públicas. O que a gente pode falar sobre esse momento? Primeiro, Bernardo, eu queria falar boa noite, e eu estou muito honrada, viu, Mânia, de estar aqui nessa mesa com esses colegas e nesse dia, e encerrando essa Bienal, que a palavra histórica está muito bem colocada, é uma Bienal histórica, e é muito bom ver uma hora dessa, 19 horas de domingo, depois de 10 dias de Bienal, isso aqui lotado, realmente é uma alegria enorme. Mas, Bernardo, o momento em que a sociedade diz não é um momento muito importante, quando você tem um processo autoritário em andamento. Porque o que se disse não foi além de dizer não para o prefeito. O prefeito vive de costas para a cidade. O prefeito não gosta de nada que é importante na cidade, como Carnaval, Réveillon, Rock in Rio e Bienal. São os 4 eventos, ele não gosta de nenhum, tenta atrapalhar todos. Mas, além disso, tem a mão dele autoritária vindo para estabelecer um obstáculo entre o leitor e o livro. E cada vez que se a gente ceder, se a sociedade ceder a essa pressão, o autoritarismo avança. A gente conhece bem essa história. A minha geração viveu isso bem. Então, essa é uma Bienal que realmente marcará a história do país. Vai muito além da briga local, é muito além disso. É a sociedade dizendo que não, nós podemos ler o que quisermos, podemos comprar o que quisermos, entre o leitor e o livro não tem que haver intermediação da ordem pública, como ele mandou agentes da ordem pública aqui. Era muito perigoso ceder. E outros têm cedido, Mânia. Então, foi lindo ver a Bienal ter a coragem de dizer não passarão. Melina. Corroborando aqui com a Miriam, acho que a gente também agradecendo por estar aqui e estar aqui com todos vocês. Fico muito feliz, é a minha primeira Bienal e é um privilégio compartilhar a mesa com esses autores de quem eu admiro muito. É muito importante lembrar um momento chave que a gente está vivendo na história desse país, que é uma ameaça à nossa liberdade constantemente.
Esse aqui é só mais um exemplo. A gente tem vivido isso em muitas dimensões da nossa vida, seja com áreas da segurança pública, a gente tem visto retrocessos importantes no espaço cívico, na fala, criminalização de muitos setores da sociedade, da imprensa, da sociedade civil, e é importante que, como sociedade, a gente se posicione claramente, diga não dá para ter retrocesso. Liberdade é um valor muito importante para cada um de nós, para a gente não lutar por cada momento dessa liberdade, cada momento que tentarem tirar isso de nós. A liberdade de pensamento, a liberdade de expressão é muito, muito fundamental da humanidade e, portanto, a gente precisa sempre lutar por isso e garantir que continuamos tendo esse espaço sempre da visão crítica, do espaço da liberdade, da escolha, que é um elemento muito fundamental do que nos caracteriza como ser humano. Mário, esse seu livro mostra um pouco o crescimento do autoritarismo no debate político brasileiro. É surpreendente o que a gente está vivendo essa semana? Não, Bom, em primeiro lugar, é um prazer, uma honra estar aqui com a Melina, com a Miriam, com o Bernardo. Mânia Milen, curadora do Café Literário da Bienal. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todo mundo pela presença. Não é. É a continuação da história. O prólogo do meu novo livro se chama O Ano que Tão Cedo Não Vai Terminar. É uma reverência ao livro clássico do Joanir Ventura sobre 68. A Mânia leu o manifesto, a Miriam e a Melina falaram, eu me lembro de um episódio que aconteceu em janeiro de 2019, quando o meu filho caçula, eu lancei em junho só o livro, mas com exceção do prólogo, todo ele foi escrito a quente em 2018. E o meu filho caçula, então, com 11 anos, o Daniel, chegou e falou para mim: pai, esse seu novo livro só vai ter história triste, né? Pô, queimou o museu, mataram a Marielle, o Brasil perdeu a Copa. E a pergunta dele, ao respondê-la, eu entendi melhor o livro que eu havia escrito, e que tem a ver com o 7 de setembro, com o dia de ontem. Mas eu falei para ele, o livro é sobretudo lutas de quem lutou contra o obscurantismo e lágrimas de quem perdeu as grandes batalhas contra as trevas em 2018. Esses são os verdadeiros protagonistas de um livro cujos protagonistas formais, digamos, são a Marielle, o Bolsonaro e o Lula. Mas é um livro sobre quem resistiu. E a Bienal de 2019, ela vai ficar menos marcada por mais uma ação do prefeito em defesa da ignorância, da intolerância e das trevas, e vai ficar, ela é histórica porque é a Bienal em que os jovens aqui se levantam em defesa da democracia, da liberdade e da tolerância. Isso é o que marca a Bienal, isso é o que marca também 2018, porque o autoritarismo, quer dizer, o Crivella é a continuação. Vamos lá, 2018, tivemos proibida por executivo, por prefeitos e pela justiça, peça de teatro. Tivemos o executivo tentando proibir exposição de artes plásticas. Tivemos a justiça proibindo reportagem em blog, proibindo reportagem em jornal. Nós tivemos a justiça proibindo entrevista jornalística. 2018 é repleto de iniciativas da iniciativa privada. Queer Museu é 2017, mas continua 2018. É a iniciativa privada recuando diante da censura. Nós tivemos, mas se concentra em 2018 no executivo e no judiciário. E o prefeito agora é mais um passo. Gente, nessa semana, em Porto Alegre, a presidente da Câmara proibiu uma exposição de charges. Outro dia, no Centro Cultural da Justiça Federal, 3 filmes, curta-metragens, foram barrados. E os outros cineastas fizeram o que os autores deveriam ter feito em Jaraguá do Sul, se retiraram. Se não podem 3, não pode nenhum, a gente defende a democracia.
O presidente da República, o mesmo que falsifica, que idolatra torturador e falsifica a história de quem lutou contra a ditadura e passou pelas masmorras da ditadura, ele instituiu no cinema brasileiro chamado filtro. É lamentável, aliás, que a parte do jornalismo brasileiro adote a palavra filtro. Não tem filtro, tem censura, isso sempre foi censura. A maneira como se nomeia as coisas define as coisas e a maneira como se vai confrontá-las ou não. Então, quer dizer, tem muito episódio do ano passado, e o que a gente vê é a continuação disso. E o Rio, a gente, olha, eu tenho sotaque de gaúcho, mas eu sou carioca, nascido em Botafogo e moro em Botafogo. Gente, nunca houve um raio desse, é o prefeito, o governador e o presidente. E das atitudes mais aberrantes do presidente da República, saudosista da ditadura, ele tem, no mínimo, a cumplicidade de pessoas, de ministros de Estado, que até outro dia falavam, ainda continuam falando em nome da democracia, bom, mas até os ditadores da ditadura, os generais e marechais, diziam que defendiam a democracia. Eu nasci na primeira semana de abril de 64, não sou pé frio, a culpa não é minha, mas eu vivi essa história, a Miriam viveu mais do que eu, a gente sabe como começa. Heinrich Heine, poeta alemão, eles começam queimando livros para depois queimar gente. Miriam, ontem foi 7 de setembro e a gente viu ao longo da semana essa data nacional sendo discutida novamente em termos de nós contra eles. Houve, inclusive, uma tentativa do presidente da República de demonstrar força na sociedade, conclamando as pessoas a vestirem verde e amarelo nas ruas. E ele próprio lembrou que um presidente anterior tinha feito isso e tinha sido Fernando Collor. Como é que o autoritarismo usa esses símbolos nacionais para tentar se reforçar? Do que a gente está falando quando a gente tem um poder central evocando o patriotismo em nome do apoio às ideias dele? Você sabe que ontem uma amiga minha falou assim, saia de preto para ser clara. Então, eu estou de preto há 3 dias. A gente já viu isso, quer dizer, eu cresci nesse Brasil, o Brasil em que o governo, o presidente, os ditadores, né, eles usavam todos os símbolos na pátria como se fossem símbolos deles, da ditadura. Qualquer pessoa que não gostasse do governo, portanto, não gostava do país, tinha que ir embora, ame ou deixe. Então, quer dizer, eu cheguei nesse mundo distópico, né? Eu cresci nesse mundo, eu sou 10 anos, 11 anos mais velha do que ele. Eu nasci em 53, então, quer dizer, eu cresci, em 64 eu já estava entendendo as coisas, e foi piorando, e aí eu cheguei à juventude cada vez mais revoltada e cada vez piorava mais. Aí veio as 5, e depois a minha entrada, então, na juventude foi nesse mundo em que os símbolos nacionais, as cores nacionais, o hino, a pátria, todas as datas pertenciam a um governo que eu odiava. E eu, portanto, eu não podia ter acesso a esses símbolos nacionais. É como se eu tivesse que odiar o país. E, evidentemente, que eu sabia que amava o país, mas eu detestava aquele governo. E o meu reencontro, Bernardo, com os símbolos nacionais foi muito emocionante. É um dia que eu nunca vou esquecer. 25 de janeiro de 1984, na campanha das diretas, na Praça da Sé. Chovia muito, eu chorava muito, eu abraçava a bandeira, eu abraçava pessoas que eu não conhecia, eu cantava o hino e dizia, ele é meu, o hino é meu, a bandeira é minha, o país é meu, não é deles. Então, quer dizer, e depois a gente viu de novo o Collor em plena democracia tentando falar, veste o verde e amarelo, para me apoiar. E a resposta veio em preto, né? E agora, de novo, você vê a mesma tentativa de governos manipularem os símbolos nacionais. E a gente não pode deixar, simplesmente não pode deixar, porque é como se a gente deixar, a gente está abrindo mão do país, né, para uma visão autoritária do mundo.
Melina, eu queria tratar um pouco de um dos temas do seu livro. Esse livro que está aqui em cima da mesa chama-se Segurança Pública para Virar o Jogo, que você escreve com a Ilona, também do Instituto Igarapé, e que acho que é um livro bem interessante para quem quer conversar sobre segurança pública, fora dos clichês que estão dominando esse assunto, tanto no discurso eleitoral dos candidatos, quanto nas redes sociais. Esse livro desfaz alguns mitos que estão sendo explorados aí com bastante eficácia por alguns políticos, bastante oportunismo. Uma das questões que estão discutidas aí é a questão das armas, que foi um debate na campanha eleitoral e tem sido um debate nesse ano na arena pública brasileira. E vocês defendem a tese de que é preciso restringir o acesso às armas e às munições. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, Bernardo, é muito triste ver que a discussão sobre controle de armas virou quase um tema de polarização, ou eu sou contra ou eu sou a favor. A gente sempre faz uma discussão sobre controle de armas baseado no que os resultados sobre a quantidade de armas em circulação elas causam na sociedade. E o que a gente vê em todos os lugares, o que as evidências rigorosas, o que os estudos demonstram é que quanto mais armas em circulação, maior é o número de violência. Então, o que a gente defende o tempo todo, vem discutindo, é sobre uma regulação de armas, que lá atrás, em 2003, quando o Estatuto foi aprovado, ele se propôs a ser uma lei de regulação de circulação de armas de fogo. Infelizmente, ela nunca foi implementada na sua totalidade. Então, existe um mito que o tempo todo está na lógica do Fla-Flu, numa discussão como se tivesse lado, é que as pessoas não podem mais ter armas. Na verdade, o Estatuto, ele permite que as pessoas comprem armas, mas ele proibiu que as pessoas andassem armado. E andar armado é muito grave, e ela causa uma série de não só acidentes, mas de mortes efetivamente, porque hoje a gente tem uma cultura muito baseada na violência. As pessoas usam a arma de fogo, a vida é pouco valorizada e isso acaba tendo uma consequência muito séria. Então, ao restringir o porte, e a gente defende, vem brigando por isso o tempo todo e continuaremos fazendo com as tentativas do governo federal nesse momento de flexibilizar e permitir que as pessoas tenham armas de fogo, portar arma não pode numa sociedade como a sociedade brasileira. Isso aumenta o número de homicídios numa sociedade que já tem muitos. São mais de 55 mil, reduziu um pouquinho, mas a gente chega num número de 60 mil mortes por ano. Isso significa mais do que a quantidade que esteve presente de pessoas na abertura da Copa do Mundo. É disso que a gente está falando todos os anos que a gente mata no Brasil. E, principalmente, 70% dessas mortes acontecem com arma de fogo. O descontrole das armas de fogo é o que causa parte do problema que a gente está vivendo em segurança pública. Portanto, defender uma política de controle é defender a vida, é defender isso como parte de uma política de segurança pública. E, infelizmente, a gente tem visto uma legislação que, ao ser implementada no seu começo de proibição do porte de armas, mas uma retirada da quantidade de armas que as pessoas tinham em casa e que foram destruídas entre 2004 e 2007, a gente tem um reflexo nos números de homicídios, então tem uma redução pela primeira vez num país que, por 13 anos, desde que a gente começou a medir os números, só cresciam. Então, é a primeira vez que isso acontece. E agora a gente olha com muita temeridade todo um processo de tentativa de flexibilização e, pelo contrário, atuando principalmente na perspectiva do controle. A gente viu, e acho que o livro traz aqui, a arma de fogo, ou as munições que foram utilizadas na morte da Marielle, elas têm aqui uma longa trajetória e que o mesmo lote já tinha sido desviado por todos os lugares. Portanto, não investir numa política de controle interessa a alguns grupos.
Hoje é possível controlar e fazer a rastreabilidade porque as armas nascem legais. Então, também é uma outra falácia do debate público dizendo o mercado ilegal é diferente do mercado legal. Não é, é o mesmo mercado. Toda arma nasce legal. Portanto, garantir um processo de controle, rastreamento, entendendo como a arma passa de uma mão para outra, descobrindo isso é como a gente vai fechar os canais de desvio, e é isso que a gente precisa fazer, inclusive como parte das medidas para resolver o problema de segurança pública no Rio de Janeiro. Só para contextualizar, a Melina e a Ilona lembram nesse livro, que esse lote de munições, enfim, que foram usadas no crime, no assassinato da vereadora Marielle Franco, era um lote originalmente comprado pela Polícia Federal. Portanto, era uma arma, era munição comprada legalmente pelo Estado brasileiro. E parte dessas munições foi desviada e também foi localizada em outros crimes de repercussão, como inclusive chacinas policiais e brigas de gangue, e facções criminosas no Estado de São Paulo. Exatamente, no Estado de São Paulo, isso aqui é utilizado dessa maneira. Portanto, quando a gente olha medidas, por exemplo, os lotes de armas, e o tempo todo a gente vem brigando por uma mudança na legislação, de uma política pública que a gente consiga entender o que acontece, uma das medidas que a gente sempre propôs é que o lote da marcação seja pequeno, seja de 1.000 unidades, porque aí eu consigo rastrear e entender quem tinha aquela munição e, portanto, como é que ela chegou onde ela não devia ter chegado. Hoje, infelizmente, os lotes continuam sendo vendidos de lotes muito grandes, e naquele, por exemplo, tinha 2 milhões de munições. Com 2 milhões de munições é muito difícil entender quem é que está desviando. Então, e isso o Estado tem poder, porque ele tem poder de compra. Então, na hora de dizer eu quero comprar munição, ele pode determinar que ele quer um lote menor. Então, é uma decisão, sim, do poder público de monitorar isso e de mudar a estrutura que a gente tem de desvios constantes de armas de fogo que param na mão do crime organizado, de criminosos, e que acabam afetando a nossa vida todos os dias. Mário, a gente está falando do caso da Marielle, e a Marielle é uma das personagens principais, junto com Jair Bolsonaro e com o ex-presidente Lula, desse seu livro. Passaram-se mais de 500 dias da morte dela, a gente teve a prisão de 2 policiais, ex-policiais, acusados de puxar o gatilho, mas até hoje as investigações não conduziram a quem mandou matar. O que esse crime e a falta de elucidação desse crime dizem sobre a sociedade brasileira hoje? Mais do que dizer, Bernardo, são um incentivo a quem quiser eliminar o divergente político por meio da violência. É evidente que um dos presos, o acusado de matar, de puxar o gatilho, vizinho do presidente Bolsonaro na Barra, vizinho de condomínio, e também do vereador Carlos. Ele está preso. Ele não foi julgado ainda, então não sei se tirou. Só que quando ele foi apresentado, que a conclusão de que ele tinha apertado o gatilho foi apresentada publicamente, eu ouvi da polícia e da Promotoria Pública do Estado do Rio de Janeiro a seguinte versão: esse cara é de direita, não gostava da cara da Marielle e resolveu matá-la. É inaceitável isso, Ele tem uma combinação. Quando se tangencia milícia, é mais difícil resolver crime no Estado do Rio de Janeiro. Todo mundo sabe disso. Mas é mais profundo, quer dizer, o cara evidentemente tem um histórico de mercenário. E ele ia um dia, vou me irritar, não vou com a cara dessa vereadora e vou matá-la. Quer dizer, o cara que vive de vender o assassinato como mercadoria, de repente resolve assumir o risco de um assassinato que vai ter uma repercussão muito maior, de graça. Porque não ia com a cara da Marielle, Agora, essa questão da eliminação física é curioso, porque o tema do nosso debate, a gente brincava lá fora, um longo olhar sobre o Brasil. Pode falar de qualquer coisa, Um longo olhar sobre o Brasil. Nesse livro eu vou e volto muita coisa, a gente estava falando aqui, mas, bom, gente, 2018 é o ano em que os integralistas voltam à ação
roubando bandeiras antifascistas numa universidade em Botafogo. Isso é uma maluquice. A historiografia dava como extinta essa espécie, né? É como de um Jurassic Park. E aí eles pegam as faixas, queimaram, né? Aquele vídeo Ku Klux Klan, cujo veterano dirigente Duke, personagem do filme do Spike Lee, né, manifestou o apoio dele às ideias do Bolsonaro e tal. A questão do assassinato da Marielle é isso, quer dizer, a eliminação física do divergente político. E isso a gente vai passear pela história, porque quando o Crivella fica chocado com um beijo entre dois meninos, dois rapazes, a gente se lembra do Triângulo Rosa, quer dizer, não eram estrelas de Davi, eram os judeus, eram os comunistas, eram os ciganos, mas tem uma peça que virou filme, eu vi a peça nos anos 80, nunca vi o filme, chamada Bent, que é a história, né, dos presos homossexuais nos campos de concentração. A eliminação física do divergente, seja na ideia, no comportamento, na política, é isso. E não se chegou, quer dizer, não se chegar aos mandantes do assassinato da Marielle, isso representa um enorme incentivo. E a Marielle, quer dizer, tem a Melina contava outro dia, é gigantesco gigantesca porcentagem de crimes, de homicídios não elucidados no Brasil. Só que no caso da Marielle e do Anderson, é um crime político. E é mais grave porque ela foi morta pelas ideias que ela defendia. E quando não há punição, se estimula a impunidade. Gente, por que o Brasil tem um presidente da República que é viúva, defende, já disse, regime ditatorial como parido em 64, que defende a tortura e que defende eliminação física de divergentes, como deu a entender agora no episódio do pai do presidente da OAB, porque não houve punição dos responsáveis por tortura, assassinato, execução e desaparecimento forçado durante a ditadura. Se um presidente da Argentina dissesse o que o Bolsonaro diz sobre tortura, ele cairia, ele seria derrubado na rua. E idem no Chile, né? Então, quer dizer, mataram a Marielle e até hoje não houve punição. Obviamente, para mim, é a história mais comovente que tem do ano 2018. O livro começa com o Réveillon dela, né? Ela ia ter um filho com a Mônica Benício, material biológico da Mônica, gerado pela Marielle. Elas iam se casar no dia 7 de setembro de 2018, em Búzios, na Areia, padrinhos, madrinhas escolhidos. E ela começou a ler no dia 1º de janeiro de 2018 o livro da Chimamanda, Hibisco Roxo, no qual eu pesquei a primeira das 2 epígrafes do livro, que é a Ifeoma, né, a tia da narradora, não sei quem leu, isso é uma obra-prima, perguntando até quando é que nós vamos nos protestar, quando os militares vierem e tomarem o lugar dos professores na universidade, quando é que nós vamos protestar? Né? É uma maravilha, né? Só corroborando o que você estava dizendo, Mário, sobre os países do Cone Sul que também viveram ditaduras sangrentas, algumas até mais sangrentas numericamente do que a nossa, embora a ideologia e a justificação da barbárie seja a mesma. Nessa semana a gente teve um político claramente de direita, que é o presidente do Chile, Sebastián Piñera, reprovando declarações do presidente brasileiro sobre a ditadura daquele país, né? Quando o Bolsonaro falou do pai da ex-presidente Michelle Bachelet. Ele não pode tripudiar sobre torturados e assassinados na tortura como o Bolsonaro faz. O Bolsonaro faz isso porque não houve punição a esses criminosos no Brasil. E vários desses crimes, eles são imprescritíveis, são crimes contra a humanidade. E isso está escrito em vários tratados dos quais o Brasil é signatário. Então, é isso. E é o seguinte, não é só o Bolsonaro, quer dizer, é o Bolsonaro quem é cúmplice dele. Gente, é um governo inteiro, que quando o Bolsonaro diz o que diz sobre os crimes da ditadura, contra as covardias da ditadura, eles ficam entre o apoio explícito ou entre o apoio explícito e o apoio velado, né? É isso. O presidente do Chile tem juízo, ele não vai brincar com isso, porque ele não sabe se ele vai estar no palácio no dia seguinte.
Miriam, aqui na frente está um livro chamado História do Futuro, em que você faz uma grande reportagem, acho que a gente pode chamar assim, sobre o Brasil de hoje e o Brasil que a gente pode ter nos próximos anos. É um livro super interessante porque a Miriam viaja e conversa com gente das mais variadas especializações e traz os nossos desafios setoriais na educação, na proteção do meio ambiente, também na política. Eu fiz algumas anotações no meu exemplar, me preparando aqui para a mesa. Me chamou a atenção que na área da política você tinha um certo otimismo com a nossa evolução institucional. Você cita, por exemplo, uma cena da posse do ex-presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, em que você tem uma mulher, então presidente Dilma Rousseff, dando posse a um negro, um homem negro como presidente do Supremo. E você até comenta, por mais que se goste ou desgoste daqueles personagens, era uma cena histórica que mostra a entrada desses segmentos que sempre tiveram menos posições de poder no Brasil. Mas você também fala, Miriam, nesse livro, se não me engano na introdução, e eu anotei esse trecho aqui, eu vou aspiar. Por mais tumultuada que seja a cena política, será possível isolar as vozes radicais nas crises institucionais, porque já superamos a sina da república interrompida por ciclos autoritários. Você estava sendo muito otimista? Não, eu não estava. E foi bom você perguntar isso, Bernardo, porque quando eu vim para cá, eu vim falando assim, o que eu quero dizer? O que eu quero dizer para o final de uma Bienal, na última mesa, a responsabilidade muito grande, essa Bienal. O que eu quero falar? Eu quero falar da minha indignação, mas eu queria falar também do sonho e do que a gente tem, o que nós construímos. O livro, ele olha as forças permanentes. Nós estamos, nesse momento, prisioneiros de um imediato, e o imediato é uma distopia, é como se a gente fosse perder tudo que a gente conquistou. Mas eu acho que nós construímos instituições, esse é um grande teste, esse é um teste difícil, muito intenso. Aqui a gente viu, por exemplo, não só a direção da Bienal, mas as pessoas, os leitores, andando com o livro na mão. Isso é a força da democracia brasileira. Nós estamos tentando, a democracia está sendo testada e ela está passando. Esse vai ser, talvez, o mais difícil dos testes da democracia. Mas nós construímos, e a democracia, eu vi passo a passo, foi uma longa luta até chegar no direito de votar para presidente e ir construindo as instituições. Depois eu vi uma outra luta, que foi a luta contra a hiperinflação. Então, a democracia conseguiu estabilizar o país, o que ninguém tinha conseguido antes, e vinha desde os anos 40, a inflação alta. E depois conseguiu ter políticas de aumentar a inclusão. E a gente começou a discutir a inclusão de negros, a inclusão de mulheres, a uma sociedade que se aceita diversa, que é diversa, e que tem todos os segmentos, de todos os grupos, têm direito de estar juntos, LGBT, que foi o alvo aqui na Bienal. A gente está construindo essa sociedade diversa, múltipla, tolerante com as diferenças e democrática. E estamos sendo pressionados, estamos sendo testados por forças do atraso. Mas a gente não vai aceitar. Eu acho que eu não estou sendo otimista, porque a gente não viu o final. Eu não acho que eu estou sendo derrotada. Eu acho que nós não estamos sendo derrotados. Nós estamos sendo testados e estamos avançando. Está sendo penoso? Está sendo. Há dias particularmente penosos. Mas a gente tem que continuar se perguntando quem somos nós? O que nós podemos, nós como país? O livro, ele tenta olhar para o futuro, não para fazer adivinhações, mas para, mais ou menos como o Eduardo Janete da Fonseca me disse na entrevista, que é o seguinte: a gente pode olhar para frente e falar, o futuro previsível é assim, e tentar ver os dados aqui que projetados adiante podem nos levar ao agravamento da situação, ao pessimismo, ou a gente pode sonhar com o país. E se a gente for atrevido no sonho, a gente tem mais condições de realizar.
Porque se a gente não sonhar um país diferente desse que a gente está vivendo, nós vamos perpetuar esse Brasil que nós estamos vivendo. Então, eu acredito que nós vamos dar passo a passo nessa direção, Bernardo, na direção da construção da sociedade. Nós não perdemos o sonho. Nós não perdemos o sonho. Se a gente achar que perdeu o sonho, então a gente foi derrotado mesmo. Eu acho que a gente não foi. Melina, a gente está falando de autoritarismo e acho que uma coisa importante para se valorizar nesse momento é a briga diária, e muitas vezes pouco visível, das pessoas da sociedade civil que estão se organizando para oferecer soluções nas mais variadas áreas para os desafios brasileiros. Você participa de um instituto que tem uma grande importância nisso, também tem uma atuação no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que também oferece um contraponto a esse discurso hoje dominante entre os políticos. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse momento que a gente está vivendo de ataque às ONGs por parte do governo central e como é que a sociedade pode se organizar para virar esse jogo. Bernardo, é importante a gente pensar no modelo, estruturando e pensando aqui o Estado, e principalmente nesse momento, com esse viés muito autoritário do que a gente tem visto, que a sociedade civil ela tem um papel absolutamente fundamental nesse processo. E o que a gente tem visto, principalmente nas áreas de controle, uma série de medidas tentando trazer uma opacidade para a informação. É importante dizer também que a gente precisa de transparência, porque, na verdade, a sociedade civil ela está aqui também não só para ofertar soluções, mas também para fazer um controle do que o Estado tem feito. E, para isso, a gente precisa de informação, transparência, produção de dados, reflexão. E aí, quando eu digo, eu sempre gosto da palavra de controle social, na perspectiva de que é a sociedade que faz o controle sobre o que o Estado está fazendo, e não muitas vezes como tem sido utilizado, que é o Estado que faz o controle da sociedade. Mas a gente precisa exercitar esse papel, e aí muitas vezes eu acho que a sociedade civil ela tem demonstrado a sua força em diferentes momentos, quanto a gente observou no começo do governo uma tentativa de mudar a lei da transparência, a lei de acesso à informação, transformando uma série de medidas em sigilo, e lembrando que esse é o lugar onde a gente tem informação, esse é o poder da sociedade civil. Então houve uma mobilização enorme da sociedade civil, e isso foi mudado. Tem aqui ainda uma força no Congresso que derrubou a mudança que tinha sido feita, que é absolutamente fundamental, e tem uma série de organizações, inclusive, revendo e fazendo esse papel, mais do que nunca, muito importante, de observar todas as medidas que têm acontecido. Não só observando essas medidas, mas dando visibilidade a elas, porque também ela fica em diferentes lugares, e a gente tem visto, principalmente no campo ambiental, diferentes organizações que estão na base sofrendo muito com essa medida, com essa criminalização das organizações da sociedade civil. Importante dizer que não é a primeira vez que a sociedade civil passa por um processo de criminalização. A gente já viu isso em diferentes momentos aqui da história, mas talvez nunca com com esse poder e com essa lógica do discurso tão forte de uma criminalização. Então, tudo vira culpa das ONGs, como se efetivamente a sociedade civil não tivesse o poder. Tem uma tática sendo colocada em curso, que você discorda de mim, portanto, você é o inimigo, e aí eu desqualifico tudo que você está dizendo. Acho que a importância de todos nós é sempre olhar com muita atenção para qual é a informação que a gente está observando. Então, é sempre ter um olhar crítico, de onde vem esse dado, de onde vem essa informação,
a sociedade civil tem feito um esforço. Outro dia eu estava numa reunião aqui no Rio de Janeiro e uma pessoa criticando que a sociedade civil tem trazido elementos no campo da segurança pública que o Estado produz estatísticas muito ruins. Então, aqui nesse campo, é graças à sociedade civil que a gente consegue entender o que tem acontecido com uma série de medidas. Então, mais do que nunca, o apoio de todos, pensando que é nosso dever fiscalizar o processo, é nosso dever, quando a gente lê alguma informação, entender de onde vem a fonte, a gente diz isso no livro, isso tem um impacto muito significativo em como cada um reage àquilo que está lendo, então entender qual é a fonte, se essa fonte é de qualidade, a gente sempre, e é nosso papel também, muitas vezes, desconfiar dos números que estão sendo mostrados, e a gente faz esse trabalho dentro da sociedade civil, junto com a academia, para entender se de fato a gente está tendo avanço ou retrocesso, mas para compreender e propor soluções, porque afinal de contas, concordando com a Miriam, se a gente fica olhando só no momento que a gente está vivendo, parece que não tem saída. E a grande vantagem é que a gente tem uma sociedade civil bastante vibrante, que vem produzindo uma série de soluções e que a gente sabe qual é o caminho. Isso já está dado em todos os lugares. O ano passado, o Instituto Igarapé, junto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Instituto Sou da Paz, lançaram uma agenda técnica para a segurança pública, dizendo esse é o caminho, o que de evidência já tem feito no Brasil e no mundo sobre quais são as soluções. Então, a gente sabe para onde ir, e aí é uma responsabilidade de todos nós pedir o correto. Esse também foi um dos motivos pelo qual a gente escreveu o livro. A gente sabia que segurança ia ser um tema muito debatido nas eleições e, infelizmente, a gente tem pouco conhecimento na sociedade sobre o que é segurança pública e por que uma solução mágica não vai resolver o problema. Ele é muito mais complexo e exige uma série de atores aqui, de agentes, de entes federativos trabalhando para a gente solucionar isso. Então, a informação, e por isso que na Bienal, quando a gente olha todo mundo aqui fazendo uma... resistindo e buscando a leitura, buscando uma visão crítica, isso nos dá esperança de que, de fato, tem solução e é possível virar o jogo. Eu acompanhei muitas vezes o trabalho de ONGs dentro da Amazônia. É impressionante o quanto que está misturado, o quanto que funciona bem quando você tem a ONG junto com os produtores, junto com as autoridades da prefeitura, buscando a redução do desmatamento. Eu já vi isso na prática, Ministério Público acionado e tal. Eu vi isso, por exemplo, uma vez a gente passou dias em Paragominas, vendo essa ação, a relação direta, a ONG de alerta de desmatamento alertava, o Ministério Público atuava, chamava a Polícia Federal, os produtores que já estavam ganhos para a causa de fazer uma produção sustentável. Eu já fui a fazendas na Amazônia em que tudo é respeitado, em que a reserva legal é respeitada. Por quê? Porque ONGs chegaram e conversaram, e políticas públicas nasceram de ideias de ONGs. Então, quer dizer, é a ideia de que você possa falar, não, agora saem todas as ONGs. E quem são as ONGs? É a sociedade civil organizada. Quer dizer, se você... O pensamento autoritário tem isso, quer dizer, ele quer que a sociedade não se organize. Então, a Melina, a Ilona e todos estão ali desenvolvendo informações técnicas que nos ajudam a pensar sobre segurança pública. Eu vejo as informações técnicas que nos ajudam a pensar políticas públicas na área do meio ambiente e em várias outras áreas, na área da educação. Eu já vi muitos nessas reportagens que eu fiz para o História do Futuro. Eu vi isso andando no chão do Brasil, como é que elas trabalham e como é que isso é fundamental para o país. Mário, você fala no começo desse livro, primeiro você diz que faz uma brincadeira ali com o livro do Zunir Ventura, que é o 1968, e você diz, enfim, o ano que não terminou, e você diz que 2018 é um ano que vai demorar a terminar.
isso tem uma dimensão mais literal no caso da eleição, né, porque os políticos eleitos no ano passado têm um mandato de 4 anos, mas eu acho que esse seu sentimento em relação ao ano passado vai um pouco além. Também fala das transformações da sociedade brasileira, né, que foram sintetizadas nesse ano. Por que isso vai demorar para terminar, para passar, e de que forma que você acha que a sociedade também pode se organizar para buscar um caminho diferente? O título do prólogo, né, O Ano que Tão Cedo Não Vai Terminar, é uma das duas reverências ao Zunir. Quer dizer, o Zunir escreveu, muita gente aqui leu, um livro clássico chamado 1968, O Ano que Não Terminou, porque no dia 13 de dezembro a ditadura baixou um ato institucional que restringiu ainda mais as liberdades. Zunir lançou o livro dele 20 anos depois dos acontecimentos narrados. Eu fiz um livro narrando a quente, quer dizer, eu vou semana a semana contando o ano. E muitos desses textos foram publicados no site Intercept Brasil, mas os capítulos mais longos, mais densos, com mais ambição narrativa e literária, são todos inéditos. E a segunda reverência ao Zunir foi na abertura, né? O Zunir abriu o livro dele com um Réveillon, uma festa de Réveillon na casa da professora Heloísa Buarque de Holanda, de quem muito tempo depois eu viria a ser aluno na Escola de Comunicação da UFRJ. E eu resolvi abrir com o Réveillon, falei aqui da Marielle e da Mônica, como um contraponto à narração barra pesada do ano inteiro, uma história de sonho e de esperança, que era o começo de ano das duas, um bloco que acaba com as duas caminhando rumo ao bangalô onde elas estavam, para a primeira noite de amor do ano. Não é um mero jogo de palavras dizer o ano que tão cedo não vai terminar. É uma convicção. O ano de 2018 ele vai marcar a vida nacional mais do que por anos, vai marcar por décadas, assim como a ditadura marcou. Por exemplo, nessa semana nós tivemos mais um cancelamento de bolsas de pesquisa. O impacto disso não é agora só. Isso tem consequências para o Brasil, vai ter por muito tempo. Uma das primeiras medidas da ditadura foi, em 64, fazer uma limpa na Fundação Oswaldo Cruz, em Manguinhos, e houve dezenas de cientistas que foram embora. Teve gente que foi para o Instituto Pasteur, na França, teve gente que passou 15 anos no exílio, produzindo ciência no estrangeiro, e teve gente que nunca mais voltou. Isso não tem volta. Os milhões de brasileiros que estão e vão continuar a voltar para a linha da miséria, para a pobreza mais extrema, devido a uma política econômica que privilegia os mais ricos e aumenta a desigualdade, e isso vai ter um impacto muito, 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 muito grande. A quantidade de gente que está se armando, isso não é gente que vai entregar o revólver no dia seguinte. 2018, a tensão... Tem atenção que não volta, gente. 2018 foi o ano que nos ensinou que parente é parente, família é outra coisa. Família é quem dá colo, quem aceita divergência, conversar. Falo disso no livro. Outro dia eu viajei para o Sul com um parente muito próximo, que eu amo muito, mas minhas filhas falaram, não vai discutir com ele. Quando me viu 1h, nós estávamos os dois aos berros e eu tinha esquecido que ele estava com a pistola 45 na cintura. Isso é o Brasil de hoje. Também não discuti mais. Nem sem pistola. Continua assim. Ou seja, em todas... A floresta pode reflorestar, mas árvore de 100 anos, isso, se um dia voltar, nós não vamos ver. A Melina, essa questão das árvores é muito grave. A Marina Silva, outro dia, falava o seguinte, que há estudos científicos que indicam que, se acabar a floresta amazônica, nós vamos no Sudeste e no Sul viver no deserto. É isso, Sérgio? Sérgio Abranches tem autoridade para responder. Quer dizer, isso tudo é isso, 2018. E é claro que 2018 é também esperança e é combate contra isso tudo. Só que o fato é que há um governo de extrema-direita. Um governo de extrema-direita. Isso deixa muitas marcas. Bernardo, tem certas coisas assim que a palavra que a gente escolhe, eu penso muito. Assim,
o ideário bolsonarista tem vínculos com o nazifascismo, é muito forte. A gente tem o presidente da República que disse ao desembarcar no aeroporto de Campina Grande, na Paraíba, que as minorias ou se adequam às maiorias ou desapareçam. Gente, isso é o discurso do extermínio. É um presidente da República que disse que vai dar um ponto final em todos os ativismos. Isso tem parecença, inclusive, com a expressão solução final. Um presidente da República que pesou os seres humanos em arrobas, numa evidente manifestação racista. Isso é um impacto, gente, por muito, 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 muito tempo. É óbvio, a história é isso, a história é uma roda, a história é uma roda. Só que a situação hoje no Brasil, desde o fim da ditadura, nunca foi tão assustador. E mesmo na reta final da ditadura, quando eu era adolescente, eu me lembro, não era. O ano passado tinha gente, entre o primeiro e o segundo turnos, mataram gente por causa de política. O mestre Moa foi assassinado na Bahia, sabe? Houve travestis assassinadas em São Paulo aos gritos de Bolsonaro. Agora, eu de fato, concluindo aqui, essa coisa da esperança. Mestre Moa foi assassinado e houve uma homenagem a ele no Pelourinho. No Pelourinho foi cantado um dos mais belos sambas já feitos no Brasil, que é o Canto das Três Raças, letra do Paulo César Pinheiro, um gênio. Muito bem, ninguém ouviu um soluçar de dor no Canto do Brasil. Só que tem 3 versos que me incomodam profundamente nesse samba. Não sei se a Flávia se sente incomodada também. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. Gente, é falso, é falso. Porque se dependesse da elite brasileira, a gente ainda estava na escravidão, que continua influenciando a vida brasileira até hoje. Aliás, a Marielle era negra. Então, quer dizer, as lutas adiantam. A gente já tinha acabado sem lutas, e elas adiantam. E estão errados, historicamente, esses versos, por mais que, poeticamente, eles funcionam, né? Eles funcionem, e funcionam. 2018 é um ano tão maluco, que ganha a sua potência máxima, um movimento chamado Escola Sem Partido, que, no limite, ele criminaliza a professora e o professor que chegarem na sala de aula e disserem que a escravidão foi uma infâmia. Porque se em casa o responsável, a mãe, o pai, quem for, considerar que a escravidão foi uma boa para o desenvolvimento da economia agroexportadora, a professora e o professor podem pagar na forma da lei. Gente, isso não se resolve num ano nem numa década. Infelizmente, desgraçadamente. Deixa eu só abrir uma divergência aqui. Mas o país não é só o governo. O país, Mário, não é só o presidente. Eu acho que esse é um retrocesso terrível. Eu acho que nós estamos diante de um perigo terrível. Mas os negros vão continuar avançando, porque eles já estão avançando. As mulheres, quem vai parar as mulheres? Quem vai parar o feminismo? O país que a gente quer construir, a gente vai continuar construindo. Esse país é assim, com sua diversidade, com sua força, e ele não tem todo o poder, tanto que ele tem que recuar, tanto que ele fala em incendiar a floresta, depois ele tem que mandar as tropas. Por quê? Porque tem pressão da sociedade, tem pressão, pessoas dizendo não, tem pressões econômicas, tem pressões internacionais. Então, a gente tem que pensar nisso, porque se a gente acha que o presidente tem todo o poder do mundo, então nós não somos nada e a gente não construiu nada nesses 30 anos de democracia. Eu acho que a gente construiu uma sociedade intensa. Eu estou falando assim para a gente, né, dialogar, porque... por isso que as lutas adiantam por isso, sem luta. Pois é. Sem luta não se alcança nada. Sem luta não se alcança nada. E por isso que, mesmo em 2018, o meu livro ele se concentra em quem foi a luta contra o obscurantismo. E ele não foca nos arautos, né, das trevas. Eu concordo. Exatamente. Mas sem luta a gente ainda estava na escravidão. Sem luta, a gente teria tido a polícia entrando aqui e levando os livros de LGBT. Isso, concordo integralmente. Aí disseram não. Pois é. Melina, uma das lutas que a gente está travando hoje é a luta contra a desinformação. Eu estou recebendo perguntas aqui, muitas delas são sobre jornalismo, e eu vou querer fazer para a Miriam e para o Mário.
Mas eu queria te perguntar sobre a desinformação também no campo, do seu campo de estudo. Você derruba alguns mitos nesse livro. Um deles, por exemplo, o tal da Bolsa Preso. A gente costuma ouvir muito político falar sobre isso, e vocês explicam que esse auxílio reclusão é um benefício do INSS, que nada tem a ver com aquilo que diz a propaganda. Como é que a gente luta contra a simplificação e pela difusão da informação correta nesses temas que são tão importantes para o debate político hoje? Eu acho que a desinformação a gente tem visto em todos os campos do conhecimento, né? E as pessoas pegam a frase pronta. Eu sempre costumo dizer que quanto mais a gente conhece, na verdade, acho que essa é uma reflexão super importante. Quanto outros campos do conhecimento, quanto mais a gente conhece, e acho que a única coisa que eu aprendi no doutorado é quanto mais você conhece, menos você conhece. Porque você consegue ir olhando mais coisas, você fala, conheço menos ainda, e tem tanta coisa para conhecer, etc. Mas vai te abrindo uma perspectiva desse olhar crítico e desconfiar daquilo que estão dizendo. Será que eu sei tudo mesmo? Será que eu não sei? E esse é um caminho de aprendizado complexo de fazer, porque saber de mais coisas, acho que a gente está vivendo neste momento da quantidade de informação que a gente é bombardeado, tem dia que eu preferia não estar vendo absolutamente nenhuma notícia, não olhar o Twitter, não receber faça manchete. isso, não, veja as notícias, por favor. Não, eu continuo vendo, mas é que às vezes dá vontade quando a gente olha o desespero que está acontecendo. Não posso me dar esse privilégio, assim como eu acho que todo mundo que está aqui não se dá esse privilégio. Né? Porque às vezes você pode achar que é mais confortável, mas isso aqui tira a gente da luta e, portanto, é isso que a gente precisa saber o tempo todo o que está acontecendo. Mas exige de nós um trabalho de entender exatamente onde está aquela informação. E no campo da segurança, isso é muito complexo, porque as respostas fáceis, e a gente vê no debate muitas vezes as soluções mágicas, às vezes o que funciona na segurança pública pode parecer contraintuitivo. Então, dizer para as pessoas, mais armas na rua, na verdade, aumenta a sua insegurança, tem mais mortes, a sensação de quem compra uma arma é de que ela consegue se defender. Mas, na verdade, quando a gente olha todos os estudos, é mentira. E a gente pode olhar isso, inclusive, olhando a vitimização de policial. Se fosse assim, policial nenhum morreria fora de serviço tentando se defender. E essa é a grande tragédia hoje na vida dos policiais, Brasil afora, mundo afora. A mesma coisa no campo do presídio. A gente tem essa fascinação com o que está acontecendo nos presídios, como se todo mundo que fosse preso tem vida boa o tempo todo, está lá com as contas pagas, tendo 3 refeições por dia e não faz mais nada. É porque as pessoas nunca entraram num presídio para entender efetivamente o que está acontecendo dentro desse lugar. Hoje os presídios eles são lotados. Se a gente olhar numa média do Brasil, e essa não é a realidade de cada uma das unidades, a gente tem o dobro de pessoas do que a capacidade de vagas dentro da estrutura. E muitas vezes esses locais dominados por facções criminosas, onde as pessoas não conseguem ter garantia da vida. Ele não sabe se dormir, ele vai acordar e consegue continuar vivo. Então, tem uma dinâmica e uma desinformação, uma falta de empatia quando a gente pensa na segurança pública, que é muito diferente. Estou vendo aqui o Raul, e a gente sempre vai acompanhando o que acontece aqui nas comunidades do Rio de Janeiro, identificar o que é acordar sobre, com um monte de tiroteio acontecendo o tempo todo, e essa ser o som do despertar. Isso causa um enorme prejuízo na vida, na capacidade de desenvolvimento, etc. E a gente tem uma falta de empatia de achar que essa é uma alternativa da segurança pública. Não é assim que a gente vai resolver o problema. Então, às vezes é fácil porque a gente não está vivendo, a gente não causa, a gente não tem alteridade, a gente não tem oportunidade de criar empatia e entender que
exige uma responsabilidade de todos nós. Então, às vezes, só olhar aquela informação que chega no WhatsApp, que está muito disseminada, onde, então bandido bom é bandido morto, etc., isso só piora a situação, legitima uma ação ilegal por parte do Estado, e isso tem consequências para todos nós. Não é só para onde cada uma das pessoas estão sofrendo isso individualmente, mas é no sentido coletivo. Segurança pública ou tem para todo mundo ou não tem para ninguém. Eu não consigo comprar segurança e dizer a segurança é minha e eu estou aqui, porque na verdade a gente acaba limitando inclusive a nossa liberdade, a nossa forma de andar, a possibilidade de ir e vir. Então, segurança pública é um assunto de todo mundo e que todos nós precisamos entender nesse contexto, e não adianta achar que vai ter numa parte da cidade, numa parte do país e não vai ter em outra. É uma responsabilidade de todo mundo e é uma responsabilidade que todos nós precisamos cuidar e cobrar para que a solução seja uma solução baseada naquilo que funciona. Já tem um monte de estudos e a gente está insistindo em políticas equivocadas que gastam muito dinheiro e que pioram a segurança de todo mundo. Então, a informação de qualidade, entender o que está acontecendo, é absolutamente fundamental para a gente cobrar os nossos governantes da maneira correta. Qual é a política que vai fazer diferença na nossa vida? E não é a política de confronto que a gente tem visto hoje amplamente disseminada, não só no Rio de Janeiro, mas em muitas partes do país. Gente, são muitas perguntas, a gente não vai ter tempo de responder a todas, mas eu vou começar a fazer essa fila andar agora. Miriam, temos algumas perguntas sobre a nossa área, o jornalismo. Uma delas essa está sem assinatura, infelizmente, como fazer jornalismo numa época que a profissão está sob ataque, há uma queda de credibilidade, enfim, as empresas estão em crise. Outra, como comunicar para uma geração criada no meio digital na época da pós-verdade. E tem também uma estudante aqui, a Ellen Carvalho, estudante de jornalismo, que pergunta qual o papel do jornalista nesse momento histórico do Brasil, além de expor a verdade do que está acontecendo. Bom, tem muito trabalho para fazer, primeiro, né? Tem muita coisa para fazer, inclusive porque a gente tem que, parte do tempo mostrar que o presidente mentiu, que o ministro mente, que você tem que pegar, fazer a checagem, isso é uma parte do trabalho. Mas também tem que ouvir a sociedade, tem que ouvir os vários setores que se organizam e defendem as suas posições. Tem muito trabalho para fazer, por exemplo, tem muita reportagem para ser feita, né? Fica mais difícil, claro, na época de fake news, na época de tanta pós-verdade, né? Usa essas palavras, mas, na verdade, no momento em que oficialmente se mente, né? Como assim? Quando o presidente falou, são as ONGs que estão incendiando a Amazônia, ele sabia que estava mentindo, ele estava mentindo e sabia que estava mentindo. Então, como é que você vai trabalhar isso, né? Às vezes fica até difícil. Por onde eu vou começar, né? No caso do ministro do Meio Ambiente, ele uma vez deu uma entrevista, ele falou tanta mentira na entrevista. Eu estava participando da entrevista, mas eu não podia dominar o tempo todo, não podia falar o tempo todo, então eu fiz algumas ponderações. Depois eu escrevi uma lista de tudo que ele tinha falado de mentira. Estudei ponto por ponto e fui fazer uma coluna. Não cabia na coluna todas as mentiras do ministro do Meio Ambiente. Eu tive que escolher quais mentiras. A sua coluna é grande, hein? E a minha coluna tem 4.000 toques. Eu tive que escolher as mentiras que eu ia mostrar, desmentir ali. A gente tem que... Eu acho que o jornalismo tem muito trabalho nesse momento, né? Tem muita pauta, muita coisa para fazer. A gente não vai nem dar conta de tudo, né? Todo dia eu me pergunto qual a melhor coisa para fazer, qual a melhor coisa para escrever, qual o melhor programa para fazer. Essa semana, por exemplo, de Bienal, eu entrevistei, foi uma maravilha, entrevistar o Ailton Krenak. E aí uma pessoa depois mandou lá uma mensagem dizendo que parecia que eu estava adorando a entrevista. E estava mesmo, estava escrito na minha cara, eu acho. Ele falando sobre coisas tão permanentes como a relação com os rios, a relação com a natureza.
Então, assim, tem muito trabalho para fazer. Eu acho que o jornalismo tem muitas pautas. E tomara que todo mundo queira consumir a informação do que a gente vai oferecer, das análises que a gente vai fazer. Tomara que queiram, sim. E os jovens vão continuar também, né? Esse mundo vai continuar em transformação, com novas e novas mídias e novas formas de comunicação. Eu fui entrevistada agora por um grupo um canal de youtuber, só jovenzinho. E é um canal muito bem sucedido. E eles falam sobre livros. E eu fiquei impressionada com as perguntas. Eles tinham lido o livro. E eles me perguntaram sobre esse livro, né? Lucas estava lá. E aí, assim, eles sabiam o que era e falaram, olha, o seu livro é bom para estudante, então, para quem quer entender o Brasil, você explica isso, explica aquilo. Eu fiquei, assim, encantada. Isso é o quê? Isso é imprensa também, né? Então, tem muito trabalho, muito o que fazer. Mário, você que é um repórter multipremiado, foi ombudsman e, portanto, já está há muito tempo também na crítica da mídia. Queria saber como você vê essa questão do futuro do nosso ofício, mas também te perguntar por uma perspectiva pessoal. Você tem 3 filhos jovens e, certamente, o consumo de notícias deles é diferente do que foi o consumo da tua geração. Como é que a gente faz para comunicar para um público que cada vez mais está acostumado com a informação instantânea, de fontes múltiplas, nem sempre com credibilidade? Bernarda, a receita eu não tenho. E se eu tivesse, eu estaria em centros mais ricos do que o Brasil e estaria ganhando muito dinheiro. É evidente que na difusão da informação, que é a função essencial do jornalismo, discordo de que, desculpem jovens jornalistas, que o jornalismo tenha como missão ou papel social mudar o mundo. Não é. Isso cabe às pessoas. O jornalismo, ele se define como uma atividade, um serviço público, mesmo quando empreendido legitimamente pela iniciativa privada, serviço público de difusão de informações. E tem que combinar, isso seja numa notinha, num jornal, num post, numa rede, ou num telejornal, ele tem que combinar 2 aspectos, num livro mais ainda. Informação relevante com informação interessante. Nem toda informação relevante é interessante, nem toda informação interessante é relevante. E quando, no caso do livro, o narrador encontra a informação que é ao mesmo tempo relevante e interessante, aí é tocar para o gol e correr para o abraço. Tem uma coisa importante que eu acho que com a barra pesada dos dias de hoje, a gente esquece. O poder não gosta do jornalismo, ponto. Qualquer poder, nunca ouvi falar. Pode procurar o governo de direita, de centro, de esquerda, do hemisfério norte, do hemisfério sul, do ocidente, do oriente. Eu nunca ouvi falar. E papel do jornalismo, como disse o Milor Fernandes, sim, jornalismo é oposição. O resto é armazém de secos e molhados. O Milor não falava em ser militante oposicionista, mas em ter espírito crítico e independência diante do poder. Muita gente no Brasil reivindica isso que eu chamo de lei de Milor, mas só quando quer ser crítico em relação a determinados governos. Aliás, temos um ex-ministro-chefe de imprensa da Presidência da República, ali agora acabo de ver, amigo Rodrigo, sabe bem disso. Então, o jornalismo sempre, se exercido com independência e espírito crítico, ele vai ser, sim, um trabalho, vai ser uma atividade difícil, complicada, pressionada, tendo que se confrontar com circunstâncias. O livro tem o jornalismo dado início ao fim, de Sobre Lutas e Lágrimas, mas tem um capítulo chamado Imprensa Intimidada, que é um certo diagnóstico histórico que aconteceu em outro período, na ditadura, e o que estava acontecendo agora. É muito simples, assim, tem nome, aqui tem nome dos órgãos, tem nome dos jornalistas e tal, mas é o seguinte, o jornal que mais conspirou para o golpe de 64, logo sofreu com a censura da ditadura. E sofreu muito. Foi o que mais sofreu dos grandes jornais. Esse mesmo jornal, o Bolsonaro foi eleito em 28 de outubro.
2, 3 dias depois, esse jornal publicou um editorial louvando o projeto de reforma previdenciária do Bolsonaro. No mesmo dia, o repórter do jornal foi barrado na coletiva do Bolsonaro. Gente, um governo autoritário, um governo saudosista de ditadura, é óbvio que é um governo que vai confrontar o jornalismo. É um governo que vai tentar desmoralizar o jornalismo. Tem no livro uma frase do professor Jorge Colli, professor de História da Arte da Unicamp, em que ele diz, muito se discute se o Bolsonaro tem ou não a ver com o nazismo. E ele diz, olha, ele tem uma coisa típica, o Bolsonaro e o bolsonarismo, que é a perseguição pessoal, a acusação nominal. A Miriam sabe bem do que eu estou falando, né? Uma das pessoas mais perseguidas pelo bolsonarismo. Então, é óbvio que, em circunstâncias dessas, é muito mais difícil ser jornalista. Porém, para quem tem aquele defeito de caráter irremediável, que é a paixão pelo jornalismo e, sobretudo, pela reportagem, vivemos agora um grande momento, que cujo desafio principal é ser escrupuloso no tratamento da informação. Parece fácil, né? Parece assim, botar num quadro negro na faculdade. Vamos ser escrupulosos no tratamento da informação. Se o jornalismo conseguir ser escrupuloso, como não foi em tantos momentos de 2018, e sem espírito crítico em 2018, desde a morte da Marielle, eu trato disso no livro e tal, a gente vai conseguir oferecer um serviço muito importante para a sociedade. E, como acho que eu terminei assim, um breve ensaio que eu escrevi 1 ano atrás para a revista Serrote, do Instituto Moreira Salles, sobre ser jornalista hoje, enquanto a sociedade reconhecer no jornalismo relevância social, o jornalismo, evidentemente, não vai morrer para a tristeza de gente como Jair Bolsonaro. Já que ele falou disso, falou de mim, eu vou falar. Eu quero só contar para a Melina que, Melina, tem 2 fake news sobre mim, todas 2 disseram que eu peguei em armas. Eu nunca coloquei uma mão numa arma, tá? Eu resisti à ditadura pacificamente, né? Pichei muro, espalhei panfleto, eu fiz. Mas eu jamais... Tem uma mentira que eles espalham sempre em mim. Toda vez que eu critico muito o Bolsonaro, aparece de novo a mesma coisa. E fala que em 68 eu assaltei um banco. Eu contei minha idade aqui. Em 68, gente, eu não tinha idade, não. Ainda não tinha. Morava em Caratinga, entendeu? Eu tinha 14 para 15 anos. Eu não estava... enfim, nunca peguei em armas, nem naquela época, nem depois. Depois inventaram, no dia que ele fez mais um ataque a mim, eles criaram uma informação que era que eu estava do lado do Lamarca com arma na mão. E aí era uma moça que era uma bancária, também eu tinha 16 anos, morava em Caratinga, também não era... enfim, não era eu que estava lá, era outra história. Então, quando você vê uma história de que eu estou com uma arma na mão, pode acreditar em mim, eu nunca peguei em arma. Também sou contra a arma. Tem uma pergunta aqui que é a seguinte: o que os participantes propõem como reação da população, da sociedade, contra a censura que avança pelo país? E aí ele diz o seguinte: a minha já começou e está no meu corpo, conforme estamos vestidos no fundo da plateia. André e Henrique, cadê vocês? Levantem aí para a gente ver a camisa. Melina, quer começar essa? Sociedade civil é com você. Vamos lá. Acho que aqui vocês já estão dando exemplo. A gente tem que resistir sempre e tratar isso de como não dá para... A gente não pode ser tutelado. A liberdade do pensamento, esse não pode ser controlado. E a gente precisa ser crítico, ler cada vez mais. E depende de cada um de nós. Eu vou até fazer aqui uma... a gente estava falando antes de jornalismo, e eu quero só tratar, porque não é só de jornalista que tem a plateia.
Eu, recentemente, comecei a fazer uma militância de assinar jornal, porque os jornais têm passado por uma crise muito grande e a gente não pode imaginar que vamos ter jornalismo, que vamos ter checagem de dados, de informação, etc. Então, acho que uma das coisas que a gente pode fazer é, de verdade, assinar jornal, financiar jornalismo independente, fazer isso de uma maneira absolutamente consciente. E eu tenho feito e aumentado e assinado agora todos os jornais, porque eu acho que esse é um elemento que a gente precisa fazer e garantir. A gente sabe como a imprensa tem passado por uma crise muito grande de financiamento, redução. A gente viu o boicote da Folha de São Paulo, então acho que aqui um chamado para todo mundo assine jornal, porque a notícia de qualidade ela custa dinheiro. As pessoas trabalham para garantir essa informação para nós e fazer essa checagem. Portanto, acho que essa é uma ação ativa de todos nós para garantir isso e fiscalizar e cobrar e olhar as diferentes visões. Então, acho que a gente tem vários modelos, e aí também a sociedade civil, que tem passado por um momento muito crítico também, não só de um processo de criminalização, como a gente já conversou, mas o engajamento das pessoas com organizações sérias, e tem diversas hoje no país, em todas as áreas, sempre tem uma sociedade civil bastante vibrante, checa a informação de onde vem, o que está fazendo, qual é o trabalho, se envolva, se engaje, e aí individualmente, mas também coletivamente. Como a Miriam disse, os governos autoritários não gostam que nos organizemos e que a gente se associe e faça esse processo de maneira coletiva. É coletivamente que a gente vai encarar esse problema, e é todo mundo junto, ninguém solta a mão de ninguém. Então, esse aqui é um momento importante para pensar quais são os campos que estão sendo atacados, e a imprensa tem sido, sociedade civil tem sido, academia tem sido atacado de uma maneira muito importante. Então, aqui, todos nós, não só o envolvimento, mas também para aqueles que puderem, o engajamento, assinatura, doação, isso é muito importante para a gente continuar garantindo o trabalho de qualidade. Gente, nós temos apenas 10 minutos, então eu vou encaminhar aqui para a última rodada. Mário, eu queria te repassar também essa pergunta sobre o que a sociedade pode fazer para reagir à censura, e também uma pergunta aqui do Rodrigo de Almeida, cuja presença você já citou. É possível convencer e superar o autoritarismo que hoje está apoiado por parte da sociedade brasileira? E vai ser. O título do capítulo sobre o segundo turno da eleição é Ninguém solta a mão de ninguém. É isso que fica. O Brasil está tão maluco, que ontem eu fui com um jovem ver Yesterday, não sei quem viu já o filme, é bem legal, bem bacana, e ele estava de preto, né? Era 7 de setembro, tinha uma convocação, então ele estava de preto. Só que havia uma segunda mensagem na camiseta dele que a gente jamais poderia supor: Beatles. Porque tem um maluco, autoproclamado filósofo, que disse que as canções dos Beatles, né, foram compostas pelo Adorno, que é uma maluquice com propósitos comunistas, é uma coisa de doido, surto, assim. Só explicar para quem não viu, ele está se referindo ao Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, jornalista, com carreira medíocre, depois astrólogo, agora autoproclamado filósofo, protagonista do capítulo intitulado O Furico Alheio, que é uma obsessão dele. E que na verdade, um propagador da ignorância contra o conhecimento, que fala coisas do tipo: durante a ditadura, todos os jornais foram dirigidos por jornalistas de direita. Evidentemente que isso é um desrespeito a grandes jornalistas como Boris Casoy. O Boris é um baita jornalista que dirigiu a Folha de São Paulo, e é um jornalista entre a direita e a extrema-direita. Bom, o que fazer? Eu sei contar a história. O que fazer eu não sei. Eu sei que, em março do ano passado, na virada de fevereiro para março, em 28 de março, ia fazer 50 anos da morte do estudante Edson Luiz,
morto durante a ditadura com uma bala no peito, disparada por um PM no Rio, numa manifestação em frente ao restaurante Calabouço. Muito bem. Eu escrevi um texto contando a história e perguntando o que aconteceria. O Brasil está letárgico hoje. Dei os números de assassinato de jovens negros no Brasil, que é uma coisa que nunca houve em tal dimensão e não se reage, quer dizer, há reação, mas limitada. O que aconteceria hoje no Brasil letárgico se houvesse um assassinato como esse? Claro que eu não roguei praga, mas 2 semanas depois mataram a Marielle e o Anderson. E houve, gente, houve reação. Pode não ter sido o que se sonhava, mas houve. O que houve no dia 15 de março, no Rio, é inesquecível. E quem está lá não vai esquecer. Aliás, eu cito várias mães e filhos e filhas que estavam lá e que vão contar aos filhos, para os netos e tal, que vão se lembrar. Nesse capítulo do Edson Luiz, a atitude de cada um. No capítulo do Edson Luiz, ele termina com a canção que o Milton Nascimento, letra do Ronaldo Bastos, fizeram para o Edson Luiz, comovidos com o assassinato dele. E os versos mais fortes são os da abertura. Quem cala sobre teu corpo, consente na tua morte. É isso, calar é consentir. Como eu vejo, pelo menos, o mundo de hoje. Miriam, nós temos mais 5 minutos só. Eu queria te fazer a última pergunta dessa mesa. Você chegou a mencionar aqui o Saga Brasileira, que é um livro que fala como o esforço sucessivo de várias gerações conseguiu vencer um problema que se arrastava desde os anos 40, que foi a hiperinflação. E você aqui, no História do Futuro, fala de soluções nas mais variadas áreas, como a gente conversou, experiências bem-sucedidas, e nesse outro livro de crônicas um pouco mais antigas, você usou um título que eu acho um título bem bonito, Convém Sonhar. Aqui ele é uma afirmação. Eu queria usar esse título para fazer para você uma interrogação. Ainda convém sonhar? Sempre convém sonhar. E essa história é uma história que parece triste, mas quando meu pai morreu, meu tio foi fazer o enterro. E meu tio era pastor, meu pai também era pastor presbiteriano. E aí ele falou assim, esse homem sonhou, convém sonhar. E aí ele contava o que ele tinha feito. E quando ele foi... depois formou-se uma fila de pessoas para me cumprimentar, e dizendo assim, olha, eu era um menino na rua, seu pai me deu vaga no colégio, e eu sou hoje juiz de direito. Aí eu sou hoje... Cada um contava uma história. Então, meu pai tinha sonhado. Então, não me peça para não sonhar, porque eu aprendi 2 coisas em casa, trabalhar e sonhar. E trabalhar para realizar os sonhos. E não se deixar derrotar pelos problemas que acontecem pela frente. Eu tinha 19 anos quando saí da prisão, grávida do meu filho. O médico disse, oh, não vai nascer, e se nascer vai ter problemas. Ele vai ter sequelas. E meu filho é uma maravilha, Vladimir, repórter, jornalista. E ele nasceu, enfim, quer dizer, eu só vi coisas que pareciam terríveis, e eu vi superação. E eu sou de uma geração que viu essa superação, a superação da hiperinflação. Gente, a inflação chegou a 2 dígitos em 1942. Ela só voltou a 1 dígito em 95, 96, na verdade. Então, foi 50 anos, mais de 50 anos de inflação alta e superinflação, e foi uma tessitura coletiva para conseguir isso. Eu sei porque eu estava em cada supermercado, eu estava na casa das famílias, eu estava vendo cada plano, e eu vi como é que se construiu essa estabilização. E depois... eu vi outros sonhos sendo realizados, eu escrevi muito a favor das cotas. Hoje eu vejo estudos mostrando que as cotas raciais, quem entrou pelas cotas raciais está tendo sucesso. Aqueles medos que espalharam de que as cotas trariam a divisão da sociedade, como se essa fosse uma sociedade que tivesse superado esse grave fosso racial. Então, eu vou continuar sonhando com esse projeto de país que reduz as desigualdades raciais e sociais, que constrói
que permite que as mulheres avancem e entenda que a homofobia é crime e que, portanto, quando os dois jovens, eu acho que André e Henrique, colocam na camisa e fazem rapidamente, 24 horas fazem camisa, eles estão fazendo um ato político para dizer, olha, é o seguinte, cada um toma a sua... Cada um é assim, quer dizer, nós temos que, cada um, estarmos juntos nas nossas diferenças, diversidade, porque é assim que se faz um país. Não vamos fazer um país com homens brancos, vai ser assim com todos nós mesmos. E, então, eu acho que esse é um momento muito difícil, né? E eu vim falar... eu queria realmente... foi bom que você me deu esse gancho, porque eu queria realmente dizer o seguinte: a gente não perdeu o país. A gente não perdeu o país. Se o governo tem um projeto que é diferente do que o país veio construindo, a gente veio estabilizou, a gente primeiro conquistou a democracia, veio construindo a democracia, a sociedade foi se organizando, a gente estabilizou a economia, depois a gente foi incluindo cada vez mais, discutiu e implantou cotas para negros, tem que discutir ainda em muita coisa sobre inclusão de negros. As mulheres, jovens, feministas, formaram seus coletivos. De onde veio a Marielle? Né? A Marielle veio do movimento de cursos pré-vestibulares na Maré, e depois ela foi aceita como bolsa integral na PUC, dentro do projeto de inclusão de negros. E ela virou, na sua curta vida, essa luz que nos ilumina. Então, mesmo nas adversidades, nós temos que entender que o Brasil quer ser um país mais democrático, mais justo, mais igualitário, que aceita a sua diversidade, que protege sua diversidade biológica. O Brasil é o país que tem mais biodiversidade no mundo. 18 países têm 70% da biodiversidade do planeta Terra. O Brasil é o primeiro desses 18. A bacia amazônica, a maior bacia hidrográfica do mundo, a maior parte dela está no Brasil. A floresta amazônica é a maior floresta tropical e 60% dela estão no Brasil. Então, sim, a gente tem que continuar protegendo esse país e protegendo, principalmente, esse sonho de país. Porque nós não queremos um futuro distópico, nós queremos o futuro com o qual a gente sonhou e pelo qual a gente tem lutado por todos esses anos. Queria agradecer muito a presença da Melina, da Miriam, do Mário Magalhães, de todos vocês que estão lotando o café aqui nessa última mesa da 19ª Bienal do Livro. Muito obrigado.